Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Priscila Gales, sou advogada especialista em direito de família e sucessões e hoje eu vim aqui esclarecer sobre um assunto que é motivo de muita confusão entre as pessoas, que é falar sobre o regime da separação de bens. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou deixar aqui uma informação muito importante. Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, para me acompanhar também lá no meu Instagram, onde eu mostro um pouco mais de perto a minha rotina, deixo também várias dicas aí sobre os assuntos que eu trabalho aqui no meu escritório. Bom, vamos lá. Eu estava agora aqui conversando com uma pessoa que me questionava justamente se ela teria direito a receber parte dos bens do marido falecido, porque o regime dela era o da separação de bens. Essa era a informação que ela me trouxe. E eu falei, olha, deixa eu ver a sua certidão de casamento. E lá estava, separação obrigatória de bens. E aí eu expliquei para ela que ela só teria direito a receber parte dos bens do marido falecido se ela tivesse contribuído para adquirir aqueles bens durante o casamento. A senhora ficou super nervosa, falou que isso era injusto, porque ela cuidou do marido, ela que tratou dele, de todas as questões da vida dele, durante esse período aí, antes dele falecer, doente, que era super injusto e, inclusive, falou que tinha vindo até mim, através de uma propaganda do escritório, e que então era uma propaganda enganosa, porque lá falava que ela teria direito. Aí, o que acontece? Vamos começar por partes. Primeiro, usando esse exemplo dessa senhora que me procurou. As pessoas leigas, ou seja, que não são da área, do direito, que não são aí advogados atuantes na área de família e sucessões, não sabem que existe separação convencional de bens e separação obrigatória de bens. Aquela propaganda enganosa que a senhora tinha visto falava sobre separação convencional de bens e não sobre separação obrigatória. Na separação obrigatória, na convencional, nós vamos explicar o que é. Sim, o cônjuge sobrevivente tem direito a receber parte da herança. E na separação obrigatória, isso é possível diante de alguns critérios que nós também vamos falar hoje. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é: a separação convencional, o que ela é? O casal, no momento em que vai ao cartório, que vai escolher o seu regime de bens, eles juntos decidem que o regime de bens vai ser o da separação de bens. E essa separação aqui é a convencional, ou seja, o casal escolheu aquele regime. O casal escolheu que não quer que haja uma confusão patrimonial, por isso, durante o casamento, os bens não vão se comunicar. O que é dele, o que é dela, tá? Então, não há essa mistura, essa confusão patrimonial. O que cada um comprar durante o casamento vai pertencer àquele que está comprando, ok? Quando um do casal falece nesse regime de separação convencional, o outro, o que fica vivo, será herdeiro e vai concorrer com os demais herdeiros, recebendo aí a parte que lhe cabe, tá? Ponto. Essa é a separação convencional, a separação de bens que o casal escolheu, o casal quis assim, ok? No caso dessa senhora, o regime dela era a separação obrigatória. E o que isso significa? Ela não teve escolha. No momento que ela e o marido foram se casar, eles não puderam escolher o regime de bens. A lei determina que, em razão de alguma situação, o regime necessariamente, obrigatoriamente, vai ser o da separação de bens. E eu vou falar aqui, existem outros casos, mas eu vou falar aqui o caso específico dessa senhora e que é o mais comum, que sempre chega aqui no escritório, que é em razão da idade. Acima dos 70 anos de idade,
Se alguém vai se casar, obrigatoriamente, por isso se chama separação obrigatória de bens, obrigatoriamente o regime vai ser o da separação. Então não foi o casal que escolheu, diferentemente da separação convencional, não foi o casal que escolheu. É uma imposição da lei, tá? Que, dentre outros motivos, em razão da idade, ok? E aí, nesse caso da separação obrigatória, vindo a falecer um dos cônjuges, o outro só terá direito a receber alguma parte nos bens se ele tiver contribuído para a aquisição daqueles bens. Ou seja, tem que haver esforço comum. Não basta apenas o bem ter sido adquirido na constância do casamento. Não. Tem que ter esforço comum. Tem que comprovar que houve ali, contribuição, especialmente financeira, para que aquele bem tivesse sido comprado, tivesse sido adquirido. Se isso ficar comprovado, aí sim, o cônjuge sobrevivente vai ter direito a receber parte nos bens deixados pelo falecido. Do contrário, se não ficar comprovado que houve esse esforço comum, o cônjuge sobrevivente não terá direito a nada. E aí foi o que ela falou comigo, mas isso é injusto, eu cuidei dele, enfim. É a previsão legal, tá? Enquanto em vida, esse senhor, né, que era o marido dela, poderia ter dado alguma coisa para ela, poderia ter feito aí, né, como bem entender com seus imóveis, se não tivesse interditado, curatelado, mas depois que ele falece, pelo regime de casamento deles, que é a separação obrigatória, a esposa sobrevivente aí, no caso, no nosso exemplo, não tem direito aos bens se ela não comprovar que contribuiu para a aquisição daqueles bens. Então essa é uma confusão muito comum. Eu espero que nessa simples explanação aqui eu tenha conseguido mostrar para vocês, primeiro, a principal diferença e algumas das consequências dos efeitos, né, dos regimes de bens aí tão confundidos entre as pessoas que não são da área do direito. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.